Senhor, tuas mãos, para que eu possa nas lutas vencer. Muito boa noite, meus amigos da nossa programação. São exatamente 22 horas e 8 minutos. E que Deus abençoe a todos vocês com a nossa transmissão ao vivo no Facebook e também no YouTube. E que vocês sejam abençoados por Deus através dessa palavra, através desse estudo. Vamos dar continuidade com um dos sinais da vinda de Cristo. Nós vamos para os 7 sinais do fim. E agora nós vamos para o nosso segundo sinal, que é o sinal do fim. Um dos segundos sinais que caracteriza o fim, um dos segundos sinais da volta do Cristo Jesus, nós vamos tratar sobre a distração. Lembrando que você pode ver aí também no rodapé aí do vídeo, aí no status, se você perdeu o primeiro sinal, já está ali o link, onde você pode clicar, aí mesmo no Facebook ou até mesmo no YouTube, você vai clicar ali e ali você vai ver, vai poder assistir o primeiro sinal do fim e para acompanhar esse segundo sinal, certo? Os 7 sinais do fim. O segundo sinal. Primeiro sinal, nós falamos sobre a internet. Nós falamos sobre o avanço da internet, o que está sendo feito para o bem, para a evangelização, como também está sendo usado muito pelo mal. E hoje não vai ser tão diferente. Então nós vamos falar sobre a distração. É comum quando falamos em fim dos tempos, vem logo em mente sobre terremotos, guerras e fome. Porém, quase passa despercebido um sinal. O próprio Senhor Jesus alertou o em haveria em sua volta, mesmo o que aconteceu no dilúvio. Todo mundo conhece a história de Noé, certo? Então nós vamos lá para a palavra de Deus, no livro de Mateus, nós vamos ler o capítulo 24, ao versículo 37 até o 39. Diz bem assim, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, as pessoas estavam tão distraídas que só se deram conta quando as águas do dilúvio os afogaram. É evidente que estamos vivendo na era da distração. Nunca em toda a existência humana houve tantos atrativos para nos distrairmos. Os smartphones, os games, as séries, filmes, aplicativos, um mundo de opções para ocupar o nosso tempo. Na época de Noé, quando Deus falou, avisou a Noé, chegou e falou: vou acabar com essa geração, vou acabar com esse mundo, vou acabar com as pessoas. Haverá um dilúvio. Então Noé começou a construir a arca, só que ao mesmo tempo que ele estava construindo a arca, ele estava avisando também as pessoas: olha, Deus vai derramar um dilúvio. Olha, o planeta vai subir debaixo da água. Olha,
Deus vai mandar dilúvio. E as pessoas estavam fazendo o quê? Zombando da cara dele. Não estava nem aí. Estava dando pouca importância pelo que não estava avisando. Muitos até chamaram ele de louco, né? Se fosse nos dias de hoje, as pessoas mais ignorantes iam chegar e dizer: que há, não é? Você fumou maconha demais, se cheirou demais, você tá bêbado, o que há? Desde quando que Deus vai derramar um dilúvio? E mesmo assim, Noé continuou construindo a arca. E é óbvio que uma arca não foi construída de um dia para outro. Isso significa que teve tempo de Noé construir a arca, que levou um bom tempo, e também ao mesmo tempo avisando as pessoas que Deus iria derramar um dilúvio. Só que as pessoas não estavam nem aí. Eles estavam, naquela época, eles estavam se distraindo com outras coisas. Davam-se em casamento, se casavam, festas, bebedices, comedices, entendeu? Eles estavam se aproveitando de suas vidas. E hoje não é diferente da época de... O que prende uma pessoa hoje? São os smartphones, os games, como nós estávamos lendo aqui agora. Pessoas que estão se desligando até mesmo da própria família. Hoje, para você conversar com os filhos, para nós conversar com nossos filhos, é um Deus nos acuda. Por quê? Porque eles só estão ali no celular. Ainda mais agora ainda mais tem aquele jogo Free Fire, né? Até o meu filho joga esse daí. Então eles ficam jogando ali e não para. Passa a hora, passa o dia, o tempo vai comendo o tempo deles. Quer dizer, a maioria dos jovens estão envelhecendo na frente de um jogo, de uma distração, de um jogo. Estão envelhecendo as suas vidas ali. E o que ocorre hoje? Hoje, o que o diabo está fazendo? Ele está justamente usando esses tipos de atrativos para distrair as pessoas. E hoje em dia, pessoas não querem saber de Deus. Eles preferem ficar na frente de uma televisão, de uma Netflix, né? Ficar perdendo o seu tempo em games, atrás de um smartphone. Eles não querem saber de Deus. Eles querem saber o que é de melhor para eles, que é ali em frente a alguma rede social, né? Ou até mesmo com essas coisas aradas de distração. Essa tem sido a principal arma do diabo para esfriar muitos cristãos no mundo inteiro. Então, quantas pessoas hoje que até estão indo nas igrejas, mas elas estão frias. Alguns agora preferem faltar aos cultos até mesmo por causa de uma novela, por causa de um seriado. Eu vou assistir um seriado de Jesus. Até nisso, que não converte a pessoa nenhuma, é apenas um seriado, apenas um filme criado, né? Até nisso prende uma pessoa. Por exemplo, o Big Brother. Você sabe como que é o Big Brother? O Big Brother, a pessoa, eles consegue prender a pessoa ali. E a pessoa que assiste o Big Brother, né? Ela começa a se envolve tanto, certo? Que ela já sabe que o fulano ali é fofoqueiro, que outro ali não deve confiar. A pessoa que está assistindo, imagine, entendeu? Ela cai na mesma emoção, vai na mesma emoção. Se a pessoa sair, a outra já fica braba, já chora. Quer dizer, tá ali envolvido, distraído com essas coisas. Esses dias eu vi num vídeo, a mulher estava atravessando, tinha uns carros parados e ela estava atravessando com o celular. Só que a hora que ela atravessou com o celular, ela deu mais uma parada, chegou outro carro e pum, pegou a mulher. Quer dizer, ela estava distraída mexendo no celular e acabou sendo atropelada. Quantos acidentes hoje não ocorrem aí por causa de celular?
Eu mesmo já presenciei, com certeza você também já presenciou, de você passar com o carro ali, sempre tem alguém ali dirigindo, mexendo no celular. E isso leva a multa, não é? É contra a lei, mas as pessoas não estão nem aí. Ah, eu vou falar, de estar falando ali no Viva Voz. Mas mesmo assim está sendo distraída, porque é questão de segundos. De segundos. E muitas pessoas estão se esfriando com isso daí. Estão se esfriando com Deus, estão se esfriando com Jesus, estão se esfriando com a própria família. Por causa da distração. E essa distração está afastando muita gente. Muita gente. Então o uso abusivo da tecnologia está afetando a nossa relação com Deus. As novas distrações são tão sorrateiras que estão tomando todo o tempo do ser humano. Segundo o Instituto Americano, as pessoas já passam mais de um quarto do dia em frente ao computador ou ao smartphone e checam os mesmos cerca de 150 vezes por dia. Isso é um vício danado. Um excessivo dessas distrações digitais produz a mesma mudança neurológica que o vício da cocaína. Deus o livre se uma pessoa perder o celular. Deus o livre se ela esquecer a senha do seu Facebook, do Instagram. A pessoa morre. Deus o livre se bloquear o WhatsApp. Quantas vezes o nosso WhatsApp foi bloqueado? Ficou por algum tempo determinado. Tinha pessoas que ficou doente. Não sabia com quem conversar. Não há mais diálogo no olho, no corpo a corpo. Agora é tudo na base do celular. Na base das redes sociais, como nós estávamos falando hoje sobre a internet. E isso tem distraído as pessoas, tem segurado as pessoas. Não que você é proibido de assistir um filme. Não que você é proibido de curtir um game. Claro que não, certo? Só que tem uma coisa. Há coisas que prendem pessoas. Há coisas no momento. Ah, eu vou assistir um filminho e pronto. Depois daquele filme acabou. Eu vou jogar um pouquinho de game. Eu vou separar um pouco de cada coisa na minha vida. Eu quero aproveitar a minha vida, então eu vou separar. Um tanto aqui, um tanto ali, um tanto aqui, um tanto ali. Mas tem pessoas que não separam. Morre ali. Fica só naquilo ali. Está envelhecendo na frente de uma distração em que o próprio diabo está usando essas pessoas, certo? Para se esfriar. Quantos crentes e cristãos hoje aí estão se esfriando? Ao invés de pegarem, ler a Bíblia, se distrair com as coisas de Deus, não. Estão perdendo tempo em redes sociais. Ficam ali, não saem dali. E isso causa realmente o esfriamento. Esse causa problema na família, pessoal. Causa problema na família, no casamento, com os filhos. O tempo que antes era para a leitura da Bíblia, as orações em casa, a ida à igreja, são ocupadas pelas distrações produzidas pelo império das trevas. Quantos que deixaram de ir na reunião da igreja daquele dia para terminar de assistir sua série? Ou a novela favorita? Ou estavam tão distraídos nas redes sociais que se esqueceram do tempo e quando viram, não foram mais uma vez. O tempo em meditar, jejuar, orar, ter seus momentos com Deus está ficando cada vez mais menor. Talvez o diabo não tenha conseguido te derrubar com a prostituição, dinheiro, drogas, mas está roubando de você o tempo que antes era de Deus. E assim temos visto muitos cristãos apagados,
sem brilho pela falta do azeite de suas lâmpadas. Quantas pessoas estão se distanciando de Deus por causa desses atrativos? Quantas pessoas estão morrendo atropelados ou por causa de um acidente de carro, por causa de uma distração de um celular? A mente dela está sendo ocupada por objetos. Você vê que é um vício isso daí. É que nem uma cocaína. Se chegar na mão de uma pessoa viciada no celular, em redes sociais, tirar o celular da mão dela, ela vai te bater, vai ficar louca. É que nem uma cachaça. Se tirar a cachaça daquele viciado, ele começa a tremer pela falta da cachaça. E tem muita gente desta forma. Muita gente assim. Cristãos até, de dentro das igrejas, estão se esfriando, estão se distanciando de Deus. E é como lá que nós estávamos falando sobre a época de Noé, meus amigos. Talvez você fale, mas eu não sou cristão, não vou na igreja, Jornal. O que isso tem a ver? Também tem a ver para você. Porque a palavra de Deus está chegando a você. Mesmo em redes sociais, mesmo você me assistindo ou assistindo um outro que está falando sobre Deus, falando sobre Jesus, ele está pregando o evangelho para você. De repente não, nesse exato momento, sabe o que está ocorrendo entre eu e você e eu? Que nesse exato momento, mesmo em redes sociais, há uma igreja agora. Eu provavelmente estou desse outro lado do seu visor, pregando a palavra de Deus para você. E você está aí sentado, me ouvindo. Então você está recebendo a palavra de Deus. E as pessoas da época de Noé também receberam a mesma palavra. Só que eles não estavam nem aí. Estavam se distraindo com tantas coisas. E olha que na época não existia smartphone, celular, não tinha games. Imagine. Quando chegou o dilúvio, quando as pessoas perceberam que o dilúvio chegou, aí foi tarde demais. A Bíblia conta que as pessoas foram desesperadas até a arca de Noé, porque lembraram. Quando veio o dilúvio, eles correram diretamente para a arca de Noé. E olha que eles viram Noé construindo a arca. Chamaram o Noé de louco, de doidão. Só que eles lembraram, na hora do pega para capar mesmo, na hora do desespero, eles foram até a arca de Noé. Agora imagine, pessoal, a multidão de pessoas batendo ali, desesperadamente. Noé, abre a arca, Noé, abre a arca, Noé, Noé, nos ajuda. E aquele dilúvio vindo, e as águas subindo, e as águas subindo, e as águas consumindo as almas, e as águas consumindo as pessoas, e eles desesperados. A Bíblia fala que o próprio Deus selou as comportas. Porque Deus sabia que o coração de Noé era um coração tão puro que ele iria se compadecer daquelas pessoas, ele iria baixar aquela porta, ele iria salvar. Só que Deus não ia deixar. O próprio Deus selou para que nem o Noé reabrisse aquela porta para que as pessoas entrassem. Nossa, Gerdau, Deus foi maldoso com nós, com aquele povo. Não foi maldoso. Deus avisou. Deus mandou avisar. Se muito daquelas pessoas desse ouvido o que o Noé falou, talvez a história da Bíblia seria totalmente diferente. Não ia ser somente animais e pouquíssimas pessoas, que foi só da família de Noé que foi salvo. Provavelmente a Bíblia iria contar que Noé conseguiu salvar
mais da metade das pessoas que ouviram a palavra de Deus e deram crédito à palavra de Deus. E quantas vezes hoje você está recebendo essa palavra? Quantas vezes as pessoas já chegaram e falaram para você de Jesus? Quantas vezes as pessoas chegaram a falar para você: entregue sua vida para Deus? Quantas vezes já te convidaram até para uma igreja, mas você não está nem aí? Você pode até dizer: eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, mas isso não quer dizer nada. A Bíblia fala que se você acredita em Deus, então faz o bem, que os demônios também acreditam. A Bíblia fala que eles acreditam e tremem diante dele. O fato em acreditar em Deus não vai trazer a salvação. O fato de acreditar em Deus não vai fazer abrir essa porta da arca, o que o próprio Deus selou. Acreditar em Deus é uma. Agora, mudar de vida, de caráter, se converter, pegar a sua própria cruz, carregar ela e seguir o Senhor Jesus, aí a história muda de foco. Porque o Deus que eu estou falando para você não é um Deus de pau e de pedra que o mundo apresenta aí. Não é um Deus a qual estão querendo fazer o ecumenismo com ele, aonde que todas as religiões vão se juntar e adorar o único Deus. Não sei que Deus é esse. Eu estou falando do Deus da Bíblia. Então talvez você está se distraindo. Está se distraindo com tantas coisas, com as suas regalias, está se distraindo com smartphones, com tablets, computador, está se distraindo com tantas coisas, certo? Suas baladas, né? Baladas e tudo mais, você está se distraindo com tudo isso, mas mesmo assim você não dá crédito à palavra de Deus. E aí vai chegar o momento desse dilúvio, como aconteceu em época de Noé. Aí quando for ver, é tarde demais. Quantas pessoas hoje estão morrendo por eles viverem nessa distração, não deram crédito nem à palavra de Deus, certo? E a morte chegou e levou eles. Meu amigo, a oportunidade é agora que você está vivo. Porque depois disso, não adianta vela, não adianta reza, não adianta nada. Cada um de nós vai prestar contas com Deus. Eu tinha falado uma vez e vou continuar sempre falando sobre isso daí. Quem é o Senhor da sua alma? O Senhor da sua alma é aquele a quem você serve em vida. E a quem você tem servido em vida? Ao Senhor Jesus ou aos atrativos deste mundo? Se você prefere os atrativos desse mundo, então fique sabendo que a Bíblia fala diretamente. O próprio Deus chega e fala: aquele que é amigo do mundo considera-se inimigo de Deus. Não é nem eu que inventei isso daí. Está na palavra de Deus. Estamos vivenciando hoje os mesmos dias de Noé. As pessoas estão distraídas com as coisas deste mundo, que não percebe que o fim se aproxima. Não se distraia, isso pode ser fatal. Olha o fim, as coisas estão acontecendo. Você está tão distraído com tantas essas coisas aradas, certo? A crise na política. A nossa política está cada vez mais piorando. Não vai mudar. Entendeu? Com Bolsonaro, sem Bolsonaro, o negócio não vai mudar. Certo? Porque se a política mudar e ficar melhor para o brasileiro, Jesus não vai voltar. Entendeu? Tá tendo crise na política. Tá tendo crise no mundo. No mundo. Com relação ao dinheiro, também tá tendo crise. Eu comentei sobre isso ontem. Certo?
Muitos governantes estão se encontrando, criando um bloco, certo? Coisas que não vão falar para você, eu já estou falando, entendeu? Coisas que até os próprios Illuminatis estão escondendo e eu já estou passando para você, entendeu? Por quê? Porque vai ser um desespero mundial, entendeu? Que nem dinheiro vai ter mais. A crise vai ser tanta que a pobreza vai aumentar. Desemprego vai aumentar. E isso é o quê? É sinais de que Jesus está voltando. É o fim dos tempos, meus amigos. Quantas mortes hoje estão ocorrendo cada vez mais? Antigamente era 1, 2, 3, acho que o máximo 10 por mês. Hoje, se morrer, tá morrendo 50 por dia, para mais até. Se não me falha a memória, eu fiz um balanço que tá morrendo, acho que 2 pessoas por minuto. Claro, contando aquelas que morrem de acidente, de velhice, né? Morre de tudo quanto é tipo de morte, estão morrendo pessoas assim. Só que muitas das vezes é tarde demais. Sabe como que você conquista a salvação para a sua vida? É agora em vida, não é depois da morte. Eu não arriscaria. Se eu fosse você, eu não arriscaria. Diminui um pouco disso daí. Ninguém está falando aqui para você que você é proibido. Eu vou virar crentão, eu vou parar tudo isso. Não. Claro que não. De jeito nenhum. O que não pode ocorrer é você se perder nisso daí. E as pessoas estão se perdendo. Os nossos jovens estão se perdendo. Meu amigo, pra você ter uma ideia, a maioria dos jovens hoje namoram mais pelo celular do que como nós antigamente. Não é verdade? Convenhamos agora. Como que era o nosso namoro antigamente? A gente não namorava antigamente, escondidinho. Deus o livre se o pai da menina souber que nós estávamos namorando, né? Então eu vou lá, vou pedir ela em namoro. Hoje, ficou lá no celular, vendo coisas que não tem nada a ver, coisas erradas, né? Como eu falei ontem na internet, é muito fake news, é muita bobagem pela internet. Tem que saber separar. Só que a pessoa acaba se tornando um vício. E isso daí afeta o cérebro, é neurológico. É que nem o vício da cocaína. Você sabe como que é o vício da cocaína? Se você já cheirou, você deve saber. Você sabe muito bem do que eu tô falando, porque eu conheço a mente de um viciado. Para quem já passou por isso daí, eu conheço. Certo? Mas graças a Deus, mesmo eu sendo viciado nessas coisas, eu não trouxe problema para minha família. Eu sempre arquei com as minhas consequências. Mas quantos hoje não estão conseguindo arcar com as consequências e estão trazendo problema para a família? Mãe, pai que não usa droga, mas parece que está usando junto com eles, porque trouxe um problema geral para a família. Vem polícia, parece que acaba com a raça da família toda. Vai prender um por causa disso daí, parece que a família toda está indo também. Mesmo não sendo algemado, mas parece que está indo também. Por quê? Porque conseguiu envolver toda a família. E é o que o diabo faz, destruir a base da família. E quando o diabo quer destruir a base da família, a primeira coisa que ele vai querer tocar é nos nossos jovens, é nos nossos filhos. Porque nós já estamos velhos, entendeu? Mas ele não vai deixar de tocar. Mas para destruir, ele vai querer destruir a nossa família, os nossos filhos. Meu amigo, se você tem filho e ele tá mexendo muito nesse negócio de internet, jogo, verifique sempre. Eu faço assim com meu filho. Eu volto e meia, eu verifico. Certo? Eu vejo lá o que ele tá jogando. Se eu ver que tá demais ali, eu tiro o celular, eu até avacalho com ele, passo o dedo ali na hora e ele perde tudo o jogo. Pra tirar a atenção dele focado ali. Certo? Só que eu pego no pé, eu quero saber das notas, inclusive até baixei agora um aplicativo, né? Que vai mostrar sobre as notas do meu piá.
entendeu? Então ali eu já fico sabendo. Ai dele se eu ver uma nota que não tá de acordo. Aí eu vou ter que fazer o meu papel de pai. Assim como você tem que fazer seu papel de pai, como você tem que fazer seu papel de mãe. E você que é cristão, seja alerta. Seja alerta. Veja aí quantas vezes você diminuiu a sua ida de ir na igreja. Antes você ia todo dia, depende da igreja, né? Então antes você ia quase todo dia, você não perdia um culto, você adorava, você gostava de fazer aquilo ali. Você pegava a Bíblia, você lia a Bíblia, você dobrava o joelho, falava com Deus, ficava 30, 40, 1 hora na presença de Deus, né? Agora veja se você diminuiu isso daí por causa desses atrativos. Cuidado. Cuidado que o diabo está usando essa ferramenta, a distração, para distrair você. Para distrair, para te esfriar, para te tirar o foco, digamos assim. Temos que vigiar, temos que estar atento. Não se distraia, porque isso pode ser fatal. Veja só o que a Bíblia fala no Mateus 24, 43. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ninguém sabe. Ninguém sabe quando que o Senhor vai vir. Nós não sabemos se ele vem hoje ou vem amanhã, se ele vem daqui 1 mês, 2, se ele vai vir daqui 2, 3 anos, ou daqui 10, 20, 30 anos, a gente não sabe. Só que uma coisa é certa. Isso daí eu posso falar assim, deste século nós não passamos. Isso é verdade. Desse século nós não passa. E as coisas estão piorando cada vez mais. É só você olhar ao redor. Veja como que o ser humano hoje, observa os seres humanos antigos, lá dos tempos aí de 1900 e bolinha pra cá, veja como a humanidade mudou. Por isso que de um desses 7 sinais nós vamos falar até sobre o esfriamento das pessoas que perdeu o amor ao próximo. E hoje, muitos estão perdidos aí, se distraindo com os smartphones, com os celulares, redes sociais e esquecendo da família. E muitos também estão se esquecendo de Deus. Não querem saber de Deus. Não estão nem aí com Deus. Só que quando ele chegar, aí o bicho pega. Aí não vai haver mais chance. E aí? Para onde vai a sua alma? Eu tinha falado sobre esse versículo ontem e faço questão de ler novamente para se ter uma ideia. Que é o 1 Pedro no capítulo 4, versículo 7. E já está o próximo do fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Você, meu amigo, minha amiga, que é cristão, sede sóbrio, seja vigilante. Você pode usar? Pode. Nós somos na era da tecnologia. Mas não deixa isso tomar o seu tempo. Não deixa que isso venha fazer você de escravo disso daí. Como que você vai saber se você é escravo disso ou não? Sabe como? De você um dia desligar do seu celular. Tenta ficar 3, 4, uma semana sem, para ver se você consegue. Sem mexer em redes sociais. Eu uma vez não, já fiz isso 3 vezes, pensei em querer fazer novamente. Eu já fiz isso 3 vezes, um jejum, que é conhecido como o jejum de Daniel.
Na verdade é um jejum que foi proclamado por uma igreja, né? E ela também tem chamado as outras igrejas para proclamar esse tipo de jejum. Olha só como é que é. E é o jejum de Daniel, que significa 21 dias. O jejum de Daniel que eles proclamam é um jejum de 21 dias. E qual foi esse jejum? Eu fiz isso 3 vezes. É você ficar 21 dias sem mexer em redes sociais. Você ficar 21 dias sem nada de notícias secundárias, nem músicas secundárias, nem música gospel, até televisão você abandonou por 21 dias. Nem filme, nem novela, nem nada. Nada. 21 dias. Desses 21 dias, o seu único foco sabe qual que é? É ler a Bíblia. 21 dias. É você ficar lendo a Bíblia, você ficar orando, conversando com Deus. Orar é uma, conversar é a outra. 21 dias. Já imaginou você ficar 21 dias sem mexer? Quem faz esse jejum consegue crescer espiritualmente. Eu falo isso porque eu fiz isso 3 vezes. 3 vezes. Eu fiquei 21 dias sem mexer em redes sociais, sem nada. Sem nada. A única rede social que era o WhatsApp que eu usava era apenas só da parte da família. Os outros eu nem olhava mais. Vinha lá as mensagens, eu nem olhava. Só mesmo que me chamava no privê, aí eu olhava. Mas quando eu olhava, quando eu perguntava como é que vai, bom dia, boa tarde. Mas quando vinha piadinha, alguma coisa, eu nem fazia questão de abrir, certo? E também já cheguei até a desinstalar, deixar ele por algum tempo sem. Nem abria mais o Instagram, não abria mais o Facebook. Eu queria estar mais focado na Bíblia, lendo mais a Bíblia. Então veja que Deus, Ele abençoa, Ele dá oportunidade, só que você tem que abraçar essa oportunidade. Você tem que abraçar essa oportunidade. E essa oportunidade é a hora em que você está vivo. Tá certo? É o momento de que você entregar a sua vida para Cristo. É o momento de você entregar a sua vida para Jesus. Amanhã, neste mesmo horário, nós vamos falar um dos 7 sinais do fim. Nós vamos falar sobre o terceiro sinal. O terceiro sinal que eu vou falar amanhã, nesse mesmo horário, às 10 horas, sobre o Israel, que será o termômetro do mundo. Israel, o termômetro do mundo. Eu vou mostrar para você que um dos sinais do fim dos tempos, além da internet e a distração, nós vamos focar também lá em Israel, que ele é o termômetro de tudo. Tá certo? Que Deus abençoe a todos abundantemente. Em nome do Senhor Jesus, eu aguardo você para amanhã, para saber mais sobre o terceiro sinal. Se você quer saber sobre o primeiro sinal, aí mesmo no meu status, você vai ver que tem ali as escritas, bem ali embaixo ali, tem um link do primeiro sinal que nós falamos ontem com relação à internet. Tá certo? Que Deus abençoe a todos abundantemente, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.